vida dedicados ao exercício pastoral. Muitos testemunhos, muitas histórias. A gente vai contar um pouquinho sobre isso hoje no Carta Viva Cast, recebendo o Galvão Júnior e Fabiana, celebrando aí, então, 30 anos de exercício pastoral. Parabéns! Obrigado, Parabéns. Muito bom estar aqui e compartilhar um pouco disso. Começo dessa jornada, né? A gente vai contar a nossa história. Vamos tentar contar um pouquinho aqui no tempo que a gente tem essa história tão bonita, cheia de tantas testemunhos mesmo de vida, de graça, superabundando na vida de vocês. Antes de eu falar do exercício pastoral e de como veio essa ordenação, eu queria entender um pouquinho como que foi esse encontro com Jesus, né? Como que foi, Galvão? Acho que você veio... Como é que foi? O Galvão foi primeiro. Foi. Então, você primeiro, Galvão. Como que Jesus chegou na sua vida, transformou sua vida? Vou tentar ser o mais sucinto possível, né? Porque essa dá só a história da conversão dá um podcast, né? Então, eu quero contar... Em 88 começa a história. Ou seja, eu me converto através do testemunho da minha mãe. E a partir do testemunho da minha mãe, eu me acheguei à Igreja Presbiteriana do Jardim Caraíba, a convites do Rubim Pirola, que era alguém que a gente já tinha alguma relação, ele tinha uma agência de propaganda, né? E ele atendia a nossa empresa. E minha mãe converteu, contava as histórias, no primeiro momento aquela tensão, minha mãe virou crente, fim do mundo... Ficou boba, tadinha, coitadinha. O que aconteceu com ela? Aquela crítica, né? E nós somos 4 homens, filhos, né? E aquilo foi bem intenso. Eu lembro da minha mãe que fazia as reuniões de oração lá em casa. Entrava pela porta as irmãs com violão, os irmãos da oração, e a gente saía pela porta e ia embora, né? A gente não queria aquilo. Até que a gente começou a perceber, eu comecei a perceber que o testemunho na vida dela era real. E aí, no final do expediente lá da empresa que a gente tinha, era uma confecção, sentava com ela e ela ia contando as histórias. A história do Davi, do Salomão, a história do Abraão e uma série de coisas. Aquilo foi entrando no meu coração até que eu falei assim, bom, então se Deus existe e o livro de Deus, a Bíblia, é o que ele tem para nós, eu não quero que nenhum pastor, nenhum líder venha me enganar usando a Bíblia contra mim. Então vou estudar a Bíblia. Então vou ler a Bíblia. Ela tinha dado uma Bíblia para cada filho. E a partir dessa Bíblia veio a concordância bíblica. Né? Naquela época, quem não sabe o que é isso, tem uma palavra, amor. Aí a concordância tem todos os versículos que tem a palavra amor. Depois veio o dicionário bíblico, depois veio o comentário bíblico, e eu fui estudando. Antes de ir para a igreja, antes de nada. Entrou uma pessoa muito importante nessa história, que é a irmã Sebastiana, que faleceu recentemente, que pegou na minha mão e cuidava de mim, assim, na oração, estava sempre junto, na época da empresa em crise, uma série de situações. Até que o dia, num domingo, o Rubinho sempre falava, vai lá na igreja, mas nem sabia onde era. Aí um domingo, falei, quer saber de uma coisa? Vou lá na igreja com o Rubinho. E saí, peguei o meu carro, fui procurar a igreja, que eu não sabia onde, sabia que era lá no Caraíba. Naquela época, não era no centro da cidade, o Caraíba era o último bairro, né? E era uma casa. E era no fundo da casa do pastor então César. Tinha cara de igreja. Então eu fui andando nas ruas do Caraíba para encontrar o movimento. A hora que eu vi o movimento, estava lá na porta o Rubinho, a Carla, a Vilela, que a gente já conhecia, a Rita. E a minha entrada naquele domingo é a igreja que eu pastorei hoje. Então, não sei que tô de mal de Deus, ninguém me ligou, meu pastor não me procurou. Não, eu entendi que se eu quisesse andar com Jesus, eu que tinha de dar o passo intencionalmente. Então, eu que fui atrás, eu que queria saber. Claro que tudo isso já é o Espírito Santo nos levando nessa direção. E aí começa a história, que chega em 92, nós nos casamos, em 94 nós somos ordenados, Vocês consagrados. não se conheciam, então, nessa época que você conheceu Jesus? Tem uma história longa ainda para trás, mas eu não vou entrar aqui nessa história. Mas você teve influência para você, Fá, na sua conversão, no seu encontro com Jesus? Eu fui para as minhas irmãs, a Fernanda e a Flávia, eu sou a do meio, né? Somos 3 irmãs. E a Fernanda e a Flávia, muito amiga da Carla e da Rita, frequentando muito a casa da tia Regina, do Timeca, converteram e foram para a igreja. Estava nesse movimento que o Isso, Galvão também já estava. Quando eu me converti,
nós tínhamos um grupo a turma, então a minha amizade era com a Fernanda, não era com a Fabiana, né? Porque a Fernanda é um pouco mais nova que eu e a Fabiana ainda é mais nova que a Fernanda. Então, nesse grupo, depois, acabou que veio a Flávia. Mas a Cocota, né? Aí A tem Flávia mais Marques. uma série de pessoas. E a Fernanda era desse grupo. E aí a Fernanda, então, vai para a igreja, aí logo em seguida a Flávia vai, mas eu não, né? Eu fico lá mais na resistência. Eu participava muito dos grupos da Carismática, né? Era líder e sempre busquei muito a Deus, de grupos. E aí, um dia, minha mãe falou, Fabiana, vai lá, porque você precisa saber o que está se dando com a Fernanda, a Foi de Flávia. detetive. E tinha um grupo de estudo na minha casa, Carol. Tinha um grupo de estudo na minha casa e um pequeno grupo, né? Eles estudavam a Bíblia e toda semana, Fabiana, participa aqui com a gente. Hoje eu não posso. Hoje eu não posso, né? O Gálvaro ia e ele tinha uma namorada até. Sentava lá no sofá da minha casa. E aí, um dia eu fui, gostei. Falei, mãe, não, pode ficar tranquila, porque o povo é muito bom, é Bíblia que eles estão estudando. Mas é muito estranho, porque não tem imagem. É muito estranho por isso e aquilo, né? E fui mais algumas vezes e eu lembro de ver as pessoas irem na frente aceitando um apelo. E eu virar para a Flávia e para a Fernanda e falar assim, por que todo domingo esse povo faz apelo e as mesmas pessoas vão lá na frente? Falei, o dia que eu for lá na frente é uma vez só, né? E lembro de um apelo do Paulo Júnior, então eu fui lá na frente, né? Aceitei o apelo e então comecei a participar mais frequente dos domingos na igreja, conheci a Neneta, né? Conheci a Betânia, o Rubinho, e eles me convidaram para ir nesse pequeno grupo do Gálvaro. E aí já não era mais um pequeno grupo na minha casa, tinha também na casa da Carla, tinha na casa do Gálvaro, e eu comecei a participar. Isso mais ou menos em 90. Foi um pouquinho antes de 90, né? Um pouquinho antes, Porque você já estava na igreja quando virou Sal da Terra, não é? Ou você veio depois? Bem na época da depois, transição, 90, eu 90, estava lá. Porque nós começamos a namorar praticamente 90 e pouquinho, né? 90, no meio do ano de 90, porque nós casamos em 92. Então começamos a namorar em julho e casamos em 92. Então nós tínhamos quase 2 anos de namoro. Não deu 2 anos de namoro. Vocês já estavam, né? Vocês já conheciam Jesus. Eu vi no testemunho de vocês dois uma postura de muita decisão, né? O Gal fala que não queria, que queria que Deus falasse diretamente com ele através da Bíblia. Você diz que seria uma vez só a minha decisão. Isso fez parte, com certeza, aí do namoro de vocês. E já havia no namoro essa preparação no namoro já pro foi uma casamento? confusão. A gente terminou e voltou um tanto de vezes. Então, essa decisão só foi com Jesus. Porque a nossa jornada mas a pergunta junto... é se vocês já tinham, para casar, essa decisão de se dedicar ao ministério. Ou de se envolver mais na fé. Não, o Gálvaro estava, quando eu cheguei na igreja, o Gálvaro era evangelista, né? E uma pessoa que participou muito também da nossa formação foi o João Marcos e a Margarete. Verdade. E aí eu lembro do primeiro acampamento que eu fui, o Gálvaro era evangelista e eu era namorada do Gálvaro. E ela falava para mim assim, você é a líder de quarto. Então, o primeiro acampamento eu era líder de quarto, eu mal sabia Esse primeiro orar. acampamento foi que eu nunca tinha ido em acampamento de crente, já fui o coordenador do acampamento. Ou seja, nem tinha noção do que era, mas os nossos líderes viam na nossa vida graça e já foram dando responsabilidade. Então, apesar da gente ter sido consagrado pastor, nós estamos celebrando nosso pastorado no ano de 94, desde o início, nós já estávamos envolvidos em liderança, envolvimento, engajamento. Então foi o acampamento. E eu tive, sabe, Carol, o privilégio muito grande de... a Neneta fazia um trabalho numa escola de aconselhamento e eu ia com a Neneta. Né? A Alana fazia as visitas de aconselhamento e de ordem, de diversas ordens, né? Seja na área social, seja na área de casais, e eu ia sempre com a Alana.
Então, eu tive ali, assim, uma escola maravilhosa, né? Aí eu vim para o Ministério Infantil, foi onde eu não conhecia tanto a Bíblia, né? Conhecia algumas passagens, mas não tinha aquele hábito. E aí a Marcinha, então, também me coloca de líder numa sala. E ela fala, e eu não esqueço dela falar assim, ó, semana que vem a aula vai ser de Gideão. Então, Fabiana, você prepara. Você sabe a história de Gideão? E eu fiz assim, eu sei. Pensei, vou chegar lá em casa, vou estudar o Gideão, mas eu não vou falar que eu não sei a história de Gideão. E assim foi, né? A gente vai conhecendo, prosseguindo Foi um e processo de buscando. discipulado, né? Vocês Sim, não tinham, muitas vocês pessoas. não almejavam naquele momento. Não, A gente quer não. ser pastor, a gente quer... Não, o Galvão era empresário. Era uma coisa interessante, porque desde essa história com a minha mãe da conversão, a minha conversão veio junto com muitas promessas do que Deus faria na minha vida. Então nunca foi assim, o meu sonho era ser empresário, bem-sucedido, e poder servir o reino. No primeiro momento me envolvi na Donep. Só que havia sempre uma palavra, e Deus sempre falando, né? Eu ia orar com as irmãs lá que eram amigas da minha mãe, ou minha mãe levava, ou os irmãos, enfim. Sempre havia uma promessa: Deus vai fazer muitas coisas, Deus vai te levar para as nações, Deus vai preparar muita gente através da sua vida. Então, olhando hoje, daquilo que foi a construção de Deus na nossa vida, estava lá desde o início. No primeiro momento, a gente entendia do jeito que a gente compreendia. Olhando para trás agora, a gente vê que Deus esteve dirigindo para esse lugar. O tempo todo, né? Então, e vocês foram se submetendo a esses processos. Foi uma construção, né, Carol? Eu acho que foi também mas dizer que a gente tinha isso de forma vocês clara, não poderiam tinha. negar, né? Esse processo de Deus na vida de vocês. É interessante, porque pensa, quando nós nos casamos... jovens, cheios de sonhos, provavelmente. Quando a Fabiana empresária. Assim, Você era o quê? Professora? Professora. A Lana me levava, a Neneta me levava. Tem que lembrar, por exemplo, a minha diferença de idade pro Paulo Júnior são 9 anos. A Fabiana é bem mais nova que eu, né? Mas a gente começou a namorar, ela tinha 17, casando quando ela tinha 19. Então, os nossos pastores, os líderes daquela ocasião, por exemplo, se eu tinha 20 e poucos, eles tinham 30 e poucos. Não estamos falando igual eu hoje, estou fazendo 59 e às vezes eu estou lidando com jovens de 20 e pouco. Naquela ocasião, era alguém que estava sendo conduzido por jovens. Era 30 e pouco, tudo novo. Sal da Terra nasce em 90, né? Depois de um tempo, nós começamos como igreja presbiteriana e depois de uma série de situações nos convidam para nos retirar, né? Então, de alguma maneira, nós estamos no Sal da Terra desde a sua fundação. Então, nós nos convertemos, eu me converti, já estava na igreja presbiteriana quando ela se torna a igreja Sal da Terra. Então, a nossa história e a história de Sal da Terra se misturam desde o início. Mas havia sempre promessa. Com 2 anos de casamento, nós fomos para missões. Tiago com 7 meses... Então, tá vendo? Que foi... Aí vocês já estavam ordenados, né? Nós somos ordenados no ano que nós mudamos para a Escócia. Foi em 94, final de 94, nós fomos para a Escócia como missionários com um neném de 7 meses. Hoje a gente entende o que a gente fez com as avós. Né? Mãe de primeira viagem, 22 anos, né? Carregando um neném de 7 meses. A gente fez algumas perguntas, a gente colocou no Instagram, as pessoas fazerem perguntas, e uma delas foi... como que vocês conseguiram conciliar ministério com os filhos, principalmente pequenos, né? Aí eu vejo esse testemunho de você viajando com o Thiago, você falou quantos? 7 meses. 7 meses. Ele nasceu em abril, nós fomos em dezembro, né? E a história toda de vocês com os meninos, né? Depois a Gabriela, a gente sempre teve, assim, um grande privilégio. A gente sempre teve os meninos, né? Como parceiros em tudo, Carol. Nunca foi empecilho para nós, né? Aquelas épocas que a gente fazia um culto, assim, de 4 horas, que a gente ia para a igreja, a gente já levava a marmita, né? Eu e a Kellen levavam muitas marmitas e dava janta para os meninos. Os meninos nunca foram. E hoje é engraçado porque eles lembram muito das histórias hoje, né? O Tiago tem 30, a Gabriela tem 27. E aí eles lembram, mãe, a gente lembra de você colocar um colchão do lado, aquelas reuniões a gente dormia e a gente comia e tava tudo junto. Então,
é muito bom, né, lembrar disso, né, ter essa memória afetiva deles. O Tiago, então, foi, né, para a Escócia com a gente. Saímos daqui em dezembro e chegamos na Escócia, chegamos a pegar 16 graus abaixo de zero. O Tiago sofreu muito com o ouvido, né, o ano inteiro teve infecção de ouvido, mas era uma alegria. E a nossa casa era uma alegria, porque a gente foi morar também com a Alana e o Paulo Júnior, e naquela época todos os filhos da Alana estavam lá, né? Que isso, casa cheia. Casa cheia. A Bebel nasceu, e aí tinha a Lidinha, de 2 anos, a Sarinha, 4, o Paulo Neto, 7, e a Wanda, 9, né? Eu lembro de estar alfabetizando a Sarinha. Eu ajudava a Sarinha na escola, levava. E o Paulo Júnior falava para mim assim, Fabiana, você não vai arrumar um irmão para o Tiago? Eu falava assim, ele nunca vai ter tanto irmão igual ele tem nessa casa, preocupa não. Tinha 5. Vocês ficaram lá, então, quase um ano. Um ano, exatamente. 11 meses, na verdade. A gente voltou porque o plano, naquela ocasião, era sempre que nós estávamos nesse intercâmbio de ajuda mútuas das igrejas, né? A gente foi para uma igreja batista e o projeto era a gente ficar lá 2 anos, que era o mínimo. Alguns ficaram 3, alguns ficaram 2 anos e meio. No meu caso, ia ficar 2 anos. Só que houve a necessidade do Paulo Júnior retornar, que ele que fez um trabalho para a gente estar lá. E quando ele retornou, ele não quis deixar eu ficar lá. Ele falou, não, você tem que ir embora comigo. E quando a gente voltou, a gente tinha desligado das empresas algum tempo antes. Quando a gente já voltou, eu já voltei para a igreja. Eu nunca mais voltei para as empresas da família. Que a gente fala de dedicação exclusiva. Exclusiva. Que a gente não voltou mais para ser empresário, né? Então, nós nos dedicamos, a partir daquele momento, integralmente à nossa casa para o ministério. E aí, nesse tempo, a gente vê muito testemunhos de vocês na área de evangelismo, né? Você assume a área de evangelismo na igreja. Já estava antes. Já estava antes. Antes da Escócia, né? Quando eu fui, fica o Gilberto. Porque assim, eu lembro muito, assim, mais ou menos da minha época, né? Das reuniões na casa de vocês toda semana. Toda semana. Saindo gente pela... A varanda ficava cheia, não tinha cadeira muitas suficiente. Ações, né, o Gálvaro? Da escola. Nas praças. A própria Euromission, né? Isso. Que depois... Nós estávamos lá. A primeira Euromission, nós levamos os evangelistas, porque eu estava na Escócia. Então, foi a primeira viagem. Tinha 40 e tantas pessoas. Foi uma festa. O Gilberto foi com a Kelly, viajava. Então, você imagina, tinha a Bárbara, que é mais ou menos da idade do Tiago, mais velha, né? Pouca coisa. Meses, né? Uhum. E aí tem o Tiago e a gente tem foto, né, daqueles carregador de canguruzinho. Então, o Tiago e a Bárbara tomando banho nos postos de gasolina, comendo miojo. Essa é a resposta para quem perguntou. Então, assim, dentro do Euromission, era dentro do ônibus, dormia onde a gente dormia, comia o que a gente comia, participava com a gente, né? Tinha essa história de menina, tem que apagar a luz, tem que comer tal hora. Não. Parece que era uma vida também mais leve, né, Fá? Porque parece que hoje a gente vai, as mães principalmente, a pessoa que perguntou, parece que a gente vai criando muitas dificuldades, impedimentos, tipo assim, de eu ter o filho pequeno, não vou me envolver na igreja. E vocês levavam isso com muita naturalidade. Eu lembro, inclusive, de uma reunião nossa na liderança com os meninos e uma mulher levantar e falar assim, olha, eu quero muito participar, eu quero ajudar muito, mas nesse momento eu não posso, porque meus filhos são pequenos. E eu lembro de eu levantar e falar assim, olha, agora seus filhos são pequenos. Depois eles vão começar a época escolar. Depois eles vão se tornar crianças que precisam de acompanhamento. Depois adolescentes, depois jovens. Falei assim, que horas que a gente vai servir a Deus? Né? Quando Deus dá pra então, nós, família, são estações distintas. E em toda e qualquer estação, a gente tem que servir a Deus. É claro que depois, quando entra a época do tribal na vida no nosso ministério... Mas nós já estamos pulando, né? Eu não consigo viajar com o Galvão na mesma intensidade que ele viaja. Né? E aí fico com as crianças, com as 3 crianças, né? Sempre que eu tinha oportunidade, eu estava com ele. Né? Mas aí entra a fase escolar, já tenho que dar um pouquinho o pé no freio, né? Mas agora também compensação... De equilíbrio, de leveza, né? De liberar o marido sem concorrência, peso, sabe, Carol? Porque o que acontece às vezes é a concorrência. A gente deu esse salto, mas vamos dar esse salto mesmo? A gente tá voltando o quê? De 95?
96, esses anos de muita intensidade na área de evangelismo, de trabalho na área de comunicação. Acho que vocês foram muito pioneiros ali, né? Tantos projetos na área de comunicação que a gente foi para a Rede Super. Fizemos Então, programa de TV. Tem muitas histórias nesse período, porque é a história do estabelecimento da Igreja Sal da Terra. Tem que lembrar que eu me converto, né? A Fabiana já chega, eu creio que ela chega nos anos 90 para frente, então já era Sal da Terra, porque foi quando a gente começou a namorar e casou em 92. E aí foi implementação do Sal da Terra. Você lembra que o grupo inicial, né, que da onde vem, eu nunca fui da Igreja Central Presbiteriana, como Paulo Júnior veio, o César, o Marcos, o Helder, o Rubim. Então a minha história sempre foi com aquele grupo que já tinha desconectado de alguma forma da Igreja Central. Então o que eu aprendi de ser presbiteriano tinha a ver com esse grupo. Quem me batizou foi o pastor Saulo, que era o pai do Maurício Martins, que também era um cara muito, muito bacana. E aí começa toda essa implementação, essa coisa de televisão. Eu me converti com essas promessas. Evangeliza em Canaã. Falei assim, conheço os donos das televisões. Que tal a gente pôr um programa na televisão? Aí nós fomos negociar. Naquela época, era Bandeirante. E aí não tinha programa evangélico na televisão, nos anos 90. Sim. Principalmente aqui na nossa região, nós somos pioneiros. Só que a televisão, não sei para quem se lembra, começava às 6 da manhã. Porque desligava a televisão. Meia-noite desligava, as transmissões voltava pela manhã. Então, eles arrumaram um horário para nós antes de começar a programação. Aí o Rubim teve uma sacada linda. Falou, vamos colocar um nome. Qual é o nome? Antes de mais nada. Porque a gente podia falar antes de tudo. Não, antes de nada. O que vem pela frente é nada. E começou, então, um programa de 15 minutos diariamente, segunda a sexta. Depois disso, foi para TV Manchete. Depois foi para Rede Super, né? Lá de Belo Horizonte. Veio para a TV a cabo. Então, muita coisa aconteceu a partir disso. Na rádio, eu falei assim, eu conheço os donos da rádio. A gente tinha um programa como Jovens aqui na rádio. Aí eu lembro do Beto falar assim, não, mas não tem música evangélica de padrão FM para tocar meia hora na rádio. Eu falei, não é possível, não tem jeito. Então, olha só, quantas mudanças nesses Vamos 3 produzir décadas. música boa, né? Isso, aí agora, rádio, hoje o mundo gospel, o mundo evangélico contemporâneo, da música contemporânea, tem mais do que 24 horas de música boa, né? Tá acontecendo. Então, a gente participou dessa história da igreja. Então, olhando para trás, é um privilégio. A minha geração viveu o despertamento que nós estamos vendo no Brasil e provavelmente a próxima década os evangélicos se tornam maioria no Brasil. Quando a gente estava lá, estava em alguns porcentozinhos lá, né? Muito pequeno. Vamos fazer esse salto, então, para 2000, 2001, que tem o tribal que você citou, que é quando surge o Tribal Generation, que tem, né, a influência e a presença direta do Galvaro, que coordenava isso no Brasil, mundialmente também. Eu acho que você foi para todos os continentes da Terra, né, Galvaro? É isso aí. E teve uma mudança também muito interessante em 2001, que a igreja, vocês assumem a coordenação dessa igreja local, que até então estava na coordenação de um outro pastor, de grande influência também, que é o Paulo Júnior. E aí, essa figura sai e vocês dois ficam. E aí é um outro movimento, né? Agora, como coordenadores de igreja, como que foi isso? Deu medo? Deu frio na barriga? Nossa, deu demais da conta. A gente recebeu outra pergunta que a gente recebeu no Instagram, que eu achei interessante, foi se vocês sofreram um preconceito por serem muito novos. Então, eu imagino, principalmente nessa época, né? Como que foi essa saída dessa presença forte, que é o Paulo Júnior? O Galvaro e o Fabiana vão assumir essa igreja. Como que foi isso? Quem quer começar? Eu lembro de um comentário que me marcou, que foi uma mulher fundadora lá da igreja, inclusive, e ela falou assim, quem essa menina pensa que vai ser agora minha pastora, né? E uma menina mesmo, né? Então, quando o Paulo Júnior e a Alana saem, né? Pessoas de extrema sabedoria, carisma, né? E agora? Né? Vamos conquistar esses corações. Então, acho que a gente foi por aí, né? E eu lembro de falar para ela assim, não, mas eu não tenho que ensinar, eu tenho para aprender com a senhora.
Então, a senhora... Eu lembro de montar um grupo na casa dela e falar, então, a senhora que vai me Deus ensinar, vai te dar presbítera. sabedoria para trazer essas pessoas para perto. E eu não tinha dificuldade mesmo, porque eu sabia que seria só mesmo pela graça de Deus, né? E foi misericórdia de Deus. E assim, todas as coisas foram se cumprindo. E aí a gente conseguiu, né, fazer esse grupo, né? Tomar lugar, fazer conexão de coração com essas... Isso passa muito pelas mulheres, principalmente, Sim, né, Carol? Foi um momento, assim, de muita alegria, porque, como eu disse, eu já vinha percebendo a promessa de Deus e, ao mesmo tempo, de muitos temores, né? A gente não ia fugir do desafio, não era, nem passou isso pela cabeça, mas tem que lembrar que o Paulo Júnior, que é a figura principal, né, do Sal da Terra naquele instante, vinha outros com ele, né, ele não estava sozinho nisso, da primeira geração, eu sou parte da segunda geração, inclusive muita gente se questionou por que não alguém da primeira geração, né, e foi um salto, né, podia ser alguém que estava com ele, tinha muita gente boa e preparada melhor do que nós, né. E o Júnior não mudou de Uberlândia, como às vezes as pessoas, foi para Goiânia. Não, ele foi para o Caraíba. Então, como é que agora está dando sequência numa igreja que é a igreja mãe ou a igreja sede, até naquele momento, depois que 2001 que isso muda, para uma igreja que o Paulo Júnior foi no bairro, da onde começou a igreja. Então, como a gente ia tocar essa igreja sem que houvesse uma evasão completa para onde o Paulo foi, né? Então, Deus foi dando sabedoria, como a Fabiana disse. Bom, a gente pensou, vamos trabalhar primeiro o grupo, que é o grupo base, né? E a gente levou um período. Eu lembro que a mesma forma que eu trabalhei com os evangelistas, eu falei, agora eu coloco os presbíteros, coloco todo mundo, vão para minha casa, e vamos ensinar. Até que o marido dessa irmã chegou num ponto e falou assim para mim, e aí, pastor, que hora que você vai colocar suas ideias em prática? Eu falei, agora. Então, ganhamos o coração. Né? Então, agora... tá na hora do movimento, né? Não foi por força, né? Não, naquele instante, até porque a gente não tinha essa força, né? A gente ia criar um cisma. Então, Deus foi dando graça. Mas não foi simples. Por exemplo, uma vez esse mesmo senhor foi lá e fez uma reunião, convocou a reunião dos presbíteros sem eu. E eu fiquei sabendo que alguém me perguntou se eu tinha sido convocado para essa reunião. Eu falei, não. Fui lá na casa dele, bati a campainha, ele quase caiu das pernas. Falei assim... boa tarde, eu vim cá conversar com o senhor, porque eu estou sabendo que o senhor marcou uma reunião sem a minha presença. Eu queria saber do que se trata, porque, afinal de contas, sou o pastor da igreja. E aí a gente foi, ao mesmo tempo, confrontando alguns, aprendendo com outros, caminhando, até que a gente criou uma base que nós poderíamos fazer as transformações e as mudanças que a gente entendia, né, que tinha de ser feito. Não que era ruim, mas era uma nova fase, um novo pastor, um novo momento. E a gente foi construindo e a gente, graças a Deus, levou essa igreja a plantar, né? A gente está plantando agora a nossa igreja de número 58. Então, foi muita coisa bacana que aconteceu. E eu olho para os frutos, para a graça, a bondade de Deus. Nada que a gente é melhor do que alguém, mas a gente também não se escondeu de Deus. E foi um caminho que muitas vezes foi caminho de aplauso e muitas vezes caminhos de tensões, né? Então, essa começa a segunda década da história, né? Que é assumir. E hoje nós somos pastores dessa igreja há praticamente 24 anos. Ou seja, nenhum outro, né? Porque antes foi o Paulo Júnior por 10 anos. Sim. Depois a gente agora temos mais do que o dobro de tempo que o Paulo Júnior foi pastor dela. E uma igreja que avançou, né? Que cresceu, que esses 10 anos foram 10 anos de muito crescimento. Tinha o quê? 1, 2 cultos. Agora hoje tem 6. Então, E tanto de igreja plantou, tantos líderes que saíram de lá. Eu olho hoje para o conselho ministerial, com exceção dos antigos, né? Que é o antes de mim, que é o César e o Paulo Júnior, todos os demais foram formados em
através dessa igreja, né? Através da nossa vida. E como que foi conciliar, ô Galver, esse período novo na vida de vocês, com esse movimento também muito forte que chegava, que era o Tribal Generation, que foi na mesma década, né? Que vocês estavam ali assumindo uma coordenação nova, tendo que ter toda essa sabedoria para lidar, para agir, e ao mesmo tempo você também tendo que viajar muito, Deus te levando para tantas outras nações. Como que foi conciliar isso tudo? Primeiro, o amém dentro de casa, né? Porque todas as vezes, eu lembro quando eu fui assumir o Tribal, a gente começou no Brasil, como você falou, como representante no Brasil, de uma coisa que nem existia. Na verdade, a gente fez parte, porque isso foi um grupo de jovens. Olha como Deus faz as coisas, né? Sou muito grato à vida do Amaury. Porque quem abriu as portas para esse movimento do Tribal foi o Amaury na minha vida. O Amaury estava dentro de um ministério chamado Dom. O Amaury tinha sido missionário na mesma época que a gente na Escócia. Criamos uma amizade muito profunda, é irmão, de fato. O Amaury foi parar por conta do I das Nações, que era o ministério que a gente estava envolvido, para Dom, que era Amanhecer no Brasil. A Dom tinha um ministério de plantação de igrejas. Esse ministério de plantação de igreja diz, bom, queremos saber o que Deus está fazendo entre os jovens. O Amaury diz, bom, eu tenho um bom testemunho em Uberlândia, na época do evangelismo que você citou, carreta, teatro, coisas novas, shows, eventos, musicais. O Amaury falou, tem que trazer o testemunho do Galver. Fomos para a Inglaterra dar esse testemunho, fruto desse testemunho, e eles perguntaram, que tal? Né? Porque isso estava acontecendo, tinha um rapaz da Indonésia, outro da Alemanha, outro da Nova Zelândia, outro da Inglaterra. E ele falou, que tal vocês contarem essa história de vocês em outros países, onde a Dom estava presente? Eu falei, ótimo. Começamos a movimentar isso. Esse rapaz da Inglaterra tinha um ministério chamado, local, dentro da igreja dele, Tribal Generation, que era o ministério de ensino da igreja dele em Sheffield, na Inglaterra. Bom, a partir desse momento, eu falei assim, então nós somos os Tribal Generation, né? Então nós começamos isso no Brasil e chamamos o nosso primeiro encontro aqui de Tribal Generation. Esse pessoal da Inglaterra, sabendo que a gente estava usando o nome, pensaram, nós vamos encerrar, porque era outra fase da igreja, nós não vamos usar mais. O Galvão, você quer usar o tribalgeneration.org? Nós vamos ceder para vocês. Claro que sim. Sim, porque a gente tinha tribalgeneration.com.br. Aí, a partir disso, a gente assumiu, Deus nos levou, aí a gente teve um convite para assumir a América Latina. Que tal vocês assumirem esse movimento? Porque estava acontecendo no Brasil algo muito bacana. Falei, bom, agora eu tenho que levar minha esposa. Fomos para o Chile, numa reunião lá no Chile, oramos. Aí falei, amor, isso vai requerer uma supervisão na América Latina. Aí nós concordamos, ela concordou, né? Então teve um amém. Fomos para a América Latina. Da América Latina, você pode fazer isso para o mundo? Então, quando você falou assim, eu pisei em todos os continentes, são 69, 70 países que Deus deu a oportunidade de me levar, né? Não foram todos, como a Fabiana disse, que possibilitou dela ir, mas ela foi em alguns desses. E aí essa década foi uma década, e só pudemos fazer isso e conduzir a igreja porque a gente tinha uma equipe boa. Maurício, Alexandre, Maurício Martins, que era o nosso conselho. Depois veio os amigos, uma série de pastores. E porque vocês também trabalharam, vocês testemunharam dessa base também, né? De conquistar coração, de estar todo mundo no mesmo propósito. E foi realmente uma década de muito Meu combinado com a Fabiana era multiplicação. 7 dias por semana só fora de casa, né? Mas ele não cumpriu Por esse mês? combinado, não. por mês. Muitos meses não cumpriu esse combinado. E às vezes tinham meses que eram assim 15 dias fora de casa, né? Tinham viagens mais longas. Mas isso não, claro, sentia muito a falta do Olga Álvaro, né? Os meninos também. O Tiago adoecia muito de saudade do Olga Álvaro, era o que mais sentia. Mas ele tinha o meu amém, né? Eu estava com ele a todo tempo, sempre incentivava, não, é isso mesmo. E quando chegava era festa. E a gente tem muitos frutos, né, dessa década de missionários, de igrejas plantadas. E a gente dando um outro salto agora para 2013, que vocês vão para os Estados Unidos. Aham. Dando outro salto aí,
eu fico imaginando, né? Vocês envolvidos em tantas coisas, a igreja avançando, crescendo. E aí, como que foi, de repente, Deus fala, é um ano para vocês pararem? Como que é, com tanta atividade, ter que parar? Tipo, sabe, eu fico imaginando as emoções mesmo, pra você não surtar, para você não ter esse equilíbrio, porque eu lembro que o testemunho de vocês era que Deus é como Abraão, né? Ele falou assim, eu vou dar um passo, eu não sei nem que vai ser o seguinte, o passo seguinte. Então, isso foi... Como que foi isso? Antes da Fabiana dar um amém, vou contar só um pedacinho antes de chegar nesse dia que fala, Porque estava tudo indo muito bem para e o ano Deus... sabático. É. O Paulo Júnior tinha tido um tempo na Inglaterra, e ele ficou acho que 6 meses, 7 meses, uma coisa assim, no sabático. E a gente vinha dessa intensidade que a gente falou dessa década. Essa década foi muito intensa, assumir coordenação, Tribal Generation. Então foi muito intenso, muitas igrejas, formamos equipes. Foi a época que mais plantamos igreja, que nós tínhamos equipe a partir desse grupo inicial. Depois vieram outros, né, que fizeram parte foi intencional o movimento de plantação de igreja, a escola de plantadores de igreja. E aí ele falou assim, tá na hora de você tirar um tempo. E a gente veio conversando sobre isso no conselho ministerial. Eu falei assim, bom, seria bom para minha casa, um tempo precioso, mas a Fabiana tinha muitas dificuldades de pensar que podia deixar. O Tiago estava na faculdade. E foi numa época mais difícil da adolescência, da começo de juventude do Tiago. Ela falou, só vou se for os 3 filhos. Eu falei, não, mas se o menino tivesse passado no vestibular no Rio de Janeiro, é a época dele sair mesmo. Não. E não tinha amém dela. Então, a gente foi num período aí de 2012, nessa conversa, mas sem nenhuma decisão. Até que, outubro, numa conversa de família, ela falou assim, a gente tá indo. Eu falei, se Deus, então, tá mandando, então nós temos que ter acordo, né, Carol? Nosso Deus não é Deus de confusão. Sim. E eu falava, não vamos deixar nenhuma unha para trás. Era bem a história do Moisés lá com o faraó. Não, se então é um ano sabático de família, a nossa família, para ser completa, nós somos 5, nós não somos 4. E aí, então, o Tiago fala, não, então eu vou. Acho que vai ser uma experiência boa, né? E eu vou. E quando o Tiago, então, fala, eu vou e vai ser uma experiência, eu falo, então, agora nós vamos. Né? Agora, como família. E... o quanto que, assim, foi maravilhoso o nosso ano sabático, porque os meninos, até hoje, eles falam que queriam tatuar 2013, né? Então, o ano que a gente... você perguntou como é sair, né, do 100 e ir pro 10 ou pro 20, é muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, isso depende do seu olhar. Então, eu tentava ver, assim, olha, tempo de gratidão, porque... se eu pensar na ociosidade lá, ou em algumas tarefas, né, sendo, assim, menores do que aquilo que eu fazia aqui, eu nunca ia enxergar o privilégio de estar lá, né? Então, os olhos bons. Um dia eu lembro que eu me perdi e parei dentro de uma casa de repouso, e aí eu falava assim, olha, Deus me fez perder e parar aqui, porque é para mim trabalhar aqui. Já sei, é para mim trabalhar aqui. E Deus falava assim, ano sabático, Fabiana, ano sabático. Aí, num pequeno grupo de mulheres, aí as mulheres falavam, você podia me ajudar a coordenar aqui? Eu falava, não posso. Né? Era um tempo para a família. Esse é muito desafiador. Porque aí você vai até tendo os próprios argumentos daquilo que você quer ministrar para sua alma, né? Então, não era isso. E foi um ano maravilhoso, porque foi um ano, assim, de levar a Elisa para a escola de bicicleta, de fazer piquenique, de correr com o Tiago, de fazer aula de zumba com a Gabriela, eu gosto muito de cozinhar, né? De montar mesa, também de estudar, tive o privilégio, né? De estudar. Então, assim... foi maravilhoso todos esses pontos, né? Participar, transitar, saber transitar ali em todos esses ambientes, né? Sem a pressão também de ter alguma coisa para exercer, para liderar, né? Mas é um desafio sim, porque nós estamos muito acostumadas a isso, né?
E aí, fruto disso, nós escrevemos, né? Tá aqui nas mãos do Galvão, nós escrevemos junto o livro 52 Semanas, uma jornada espiritual para uma vida melhor. E a gente conta, assim, histórias que aconteceram com a gente lá. Às vezes a mesma história do Thanksgiving para mim e para o Galvão, mas é um olhar diferente. É como está acontecendo aqui no podcast. Cada um vai contando parte daquele tempo ou daquela experiência na sua perspectiva, né? No seu olhar, né? Esse tempo para você, então, como que foi? Até, principalmente em relação ao que Deus ministrava no coração de vocês em termos de ministério pastoral para o futuro. Isso. Tanto que quando vocês voltam com uma proposta nova para a igreja. Uhum. Então, como que foi esse ano, Deus ministrando principalmente no seu coração em relação a isso? Então, quando começa a pensar da nossa ida, primeiro é onde? Sai para onde? E aí havia uma ligação muito grande, nossa, como Sal da Terra, com a Europa, principalmente o Reino Unido. E o Paulo dizia, bom, lá tem a casa, na Inglaterra, vai para lá. E eu pensava, bom, mais do mesmo, eu já vivi lá, a gente tem uma relação, eu queria experimentar. Se é para algo novo, eu gostaria de ter desafios novos e não apenas ver o que eu já vi. Sim. Nós já éramos uma igreja pujante, grande, em relação ao ministério, a maior igreja. Eu falava assim, eu queria ir para um lugar que pudesse me ensinar e eu pudesse aprender. Não que eu esteja desprezando as pequenas coisas, mas eu queria ver algo que eu pudesse... Poxa, tá aí algo bem bacana que a gente podia traçar um caminho. Então, e de fato novo, né? E de fato novo. Porque lá na Europa você ia ter um suporte, uma base. Isso. Nos Estados Unidos você estava chegando, tipo assim, quem que é o Galvão e Fabiana? E assim, zero de relação, Isso, né? A gente ia abrir um caminho novo, um pioneirismo, que era a prática da nossa igreja. Inclusive o Sal da Terra tem essa característica pioneira dos processos, né? E aí a gente orando, havia possibilidade de ir para muitos lugares. Podia ir para Portugal, que a gente tinha relação. Podia ir para a África do Sul, que a gente tinha relação. Podia ir para a Inglaterra, podia ir para a Escócia. E aí surge uma possibilidade dos Estados Unidos, em Maui, que a gente tinha lá alguns contatos, só que é o Havaí, do outro lado, 12 horas de fuso horário. Aí a gente achou que as relações iam ficar longe, né? E a gente falou, então, tem alguns conhecidos lá na Flórida, vamos para a Flórida e de lá a gente vê. Então, a gente decidiu mesmo que iria em novembro. E aí, foi quando? Falei, o mais rápido possível, a gente está construindo casa, os meninos estão na faculdade. Falei, não, mas já que é para ir, eles têm de ficar aqui ou lá, virava uma confusão. Falei, então... Lembro de virar para a secretária lá e falar assim, procura a passagem mais barata em janeiro. Qual foi o dia mais barato? Nós vamos emitir as passagens. Essa foi a direção, pela escolha, pelo valor da passagem. Para onde? Flórida, para Miami, que de lá a gente vai ver. Então a gente foi para os Estados Unidos sem saber onde ia morar. Nós ficamos num hotel durante 15 dias, depois mais uma semana num apartamento. E aí, aonde? Podia ser um tempo ali, a gente não conhecia, tinha um amigo, o Léo e a Fabiana, que moravam numa cidade mais acima de Miami, e tinha o Paulo Abreu, que morava ali na região de Boca Raton, e a gente chegou e fomos para as bodas do Paulo na época, estava fazendo 25 anos de casado. E aí na mesa começamos a conversar, ficamos sabendo que as melhores escolas estavam em Boca Raton. A gente estava hospedado em Fort Lauderdale, não era nem Miami. E a Fabiana, não, então eu quero um lugar para os meninos pelo menos ficar bem. Na verdade foi para Elisa, porque a Elisa, de nós 5, era a única que não tinha o inglês, né? Então o Tiago, a Gabriela e eu e o Galvão. Então eu falei, vamos priorizar onde a Elisa vai ter um suporte melhor para ela estudar. E quando a gente ficou sabendo que era aquela região onde tinham, né, as escolas públicas melhores que poderiam dar esse suporte para a Elisa, falei, então nós vamos morar perto dessa escola. Porque lá você tem que morar no bairro para estudar em uma determinada escola. E a gente, na tentativa de proteger a Elisa, dar a ela a melhor coisa, a Elisa, coitada, foi a que sofreu mais na escola, porque ela teve resistência de uma aluna. E dizia, quem for amiga da Elisa não é minha amiga. E essa menina era a líder da escola, né? Então foi uma jornada. Quem sofreu as dores de uma nação, de um país, de uma cultura diferente, foi a Elisa.
E a gente vê como Deus estava forjando o caráter dela, né? Porque a Gabriela tinha inglês de formatura. E isso sobrava para todo mundo em casa, né? Ela ganhou o Porque- prêmio de mal-humorado o ano inteiro, tadinha. E ao mesmo tempo ganhava prêmio depois na escola, porque ela se superou, né? Foi. Ela foi a guerreira. Ela hoje tem o melhor inglês da casa, né? Ela foi Era formada. concurso A de Elisa hoje é leitura, uma as mulher diretoras falaram decidida. assim, olha, é melhor você dizer para ela não participar, porque ela não tem o inglês como primeira língua. Aí eu falava, Elisa, ela, não, eu vou participar. Eu vou participar e eu vou ganhar. Não é só participar. E ela ganhava, Olha só. sabe? Então, assim, quando a gente veio embora, né, a escola toda já tinha passado por aquele momento difícil, que foi um bullying mesmo, né, em inúmeras Parar lá na situações. Secretaria Estadual de Educação. Deus moveu os conselheiros para estarem dentro da escola, para estarem dando esse suporte emocional para Elisa. E quando a gente vai embora, então, a gente deixa uma amizade grande ali dentro da escola. Então, é muito lindo. São momentos, são testemunhos, sabe, Carol? Estão aqui esses testemunhos, né? Que a gente não pode esquecer, porque aonde a gente vai, a bondade de Deus, né? Bondade e misericórdia sempre hão de me seguir todos os dias da vida. Então, tinha a coordenadora da cantina, era a Maria, brasileira, que tinha casado Eu com nem um sabia. americano. Então, a Maria vai para dentro da sala de aula. Um dia eu encontro com a Maria no shopping, porque lá a gente não tem acesso às escolas, porque medida de segurança. Né, os pais só entram até um ponto. Eu encontro com essa Maria no shopping, de repente começa até a chorar. Falo, Maria, você é anjo de Deus na minha vida, na nossa casa, né? E É lindo demais a gente ver o cuidado de Deus, né? Não só com a gente que fez essa escolha, mas com a nossa Que Deus casa honra. toda, com a casa. E para nossa casa foi isso que a Fabiana disse. Então a gente teve que aprender, né? Eu me conhecendo, as portas também foram se abrindo com os pastores locais. Fui envolvido no conselho de pastores, fui pregar nas igrejas brasileiras, mas a gente escolheu uma igreja americana, porque o nosso propósito era aprender. E a gente caiu numa igreja de um amigo que estava lá, um dia ele falou assim, a gente procurando, né, visitando igreja, cada domingo a gente ia no lugar, muita coisa bacana acontecendo nos Estados Unidos, eles são bons naquilo que eles se propõem a fazer, né, não tem mau orador no púlpito das igrejas lá, e aí a gente falou, mas a gente não encaixou ainda, né, a Fabiana tinha gostado muito de uma Calvary, que era em Fort Lauderdale, uma igreja linda, de um campus, parece ser uma universidade, uma coisa maravilhosa. Até que o dia a gente foi na Church by the Glades, que é a igreja que nos influenciou muito. E a gente foi lá porque o Bruno falou assim, ô Gal, eu te conheço, vai lá nessa igreja que é a sua igreja. A hora que a gente chegou lá, uma igreja batista, muito bem estruturada, grande também. E naquele dia nós vimos os olhos dos nossos filhos brilharem. Na primeira pregação o pastor estava numa Lamborghini em cima do palco, fazendo uma comparação entre o corpo humano e a máquina, né, perfeita, que é a Lamborghini, falando tudo aquilo. E quando a gente voltou, saiu dali, os meninos, é a minha igreja. Então, É interessante que esse dia que nós sentamos, Carol, sentamos os 5, né? O Gálvaro, eu e a escadinha dos 3, né? E a Gabriela vira e fala assim, mãe, tira uma foto. Aí eu falo, o quê, minha filha? Tira uma foto. Não lembro da gente, nós 5 sentados numa igreja, louvando juntos e sendo ministrados juntos. Porque você e meu pai sempre estavam atuando. E eu nunca esqueci. Ela falou, mãe, tira uma foto porque isso aqui é histórico. Primeira vez que a gente está sentando juntos, né? Então, aí você entende assim, era mesmo de Deus para me vir para cá. e tivemos que aprender essa medida, porque as portas foram abrindo na própria igreja, fui lá, fui me apresentar e você me conhece, eu levei a família, né? Não é o Galvro. Aí eu levei as revistas do Tribal, a revista de 10 anos do Ministério, aquela que a gente tinha, que é um catálogo de muito testemunho. Levei as coisas todas. A hora que os pastores lá viram, apesar da gente estar encantado com a igreja, eles olharam para aquilo e viram que há coisas acontecendo fora da realidade deles ali, né? E eles falaram, não, você quer vir trabalhar aqui, tem uma mesa, você pode sentar, quer participar das reuniões de liderança. E aquilo encheu o nosso coração. Falou, é oportunidade. Aí a gente sentava e falava, bom, se a gente pôr a mão... Não é isso. Eu me conheço. A hora que eu não dou conta de fazer a coisa pelo meio do caminho. Então, eu vou pôr a mão e vou entrar para dentro. Mas não era o propósito de Deus, né? Então, a gente recuava
E aí a gente era a nossa casa, era o nosso culto caseiro, nosso pequeno grupo, era ali. E ajudávamos a igreja brasileira como? Como dava para pregar, então a gente ia na igreja americana de manhã, nosso culto era das 11 horas, e a gente depois saía para almoçar com os meninos. Então foi um tempo muito precioso. Ao mesmo tempo, vimos coisas lindas que, quando a gente fala novo, e porque Deus tinha uma palavra para nós, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar a partir daqui, a gente viu que havia nas nossas mãos muitas ferramentas, muita coisa acontecendo, mas que às vezes a gente não dava aquilo no nosso dia a dia como igreja. Então o Tribal foi pioneiro, música, artes, Centro de Cultura e Arte estava lá desde o início da igreja. Comunicação, Sim. vídeo, Companhia Vida Viva. Companhia Vida Viva, tudo isso estava lá dentro de nós, mas a gente usava muito isso nos eventos, não no dia a dia da igreja, né? Até que Deus falou, não, a gente vai trazer tudo isso para ensinar o evangelho, porque eu vi no brilho dos olhos dos meus filhos aquilo que a gente queria que eles experimentassem na igreja. Então a gente, vamos fazer a mudança. Aí a gente chega em 2015, 2014, fevereiro de 2014, e começa um projeto, o Re-Entry, né? Não foi tão simples, porque havia uma igreja que estava de sabático também da gente, né? Do ritmo, porque a igreja também arrefeceu, porque a presença nossa cria uma certa pressão positiva no sentido do avanço. E quando a igreja então fala, não, vamos engraxar, vamos arrumar aqui, vamos aquietar um pouco, isso também trouxe um certo conforto para todo mundo, que é positivo, que é bom. E quando Mas a gente vocês voltam com... volta, agora, novidades. depois de um ano, com esse arrefecimento da nossa vida pessoal e cheio de ideia, foi uma história de ganhar de novo o coração das pessoas e de alguns aspectos foi um recomeço, porque era algo novo também. Vocês sentiram solidão, assim, algum momento, principalmente nesse tempo? A nossa casa era uma casa sempre muito... Sempre fomos, né? Mesmo, né? Então, todas as pessoas que passavam, e a gente estava muito no trecho quando a gente ali... estava lá, né? Boca Raton, então todas as pessoas que passavam, né? Eu vou para Miami, eu vou para Orlando, eu vou sempre... Não, então você vem almoçar, Todos amigos, você vem jantar, ou você vem tomar café comigo. Deus foi cuidadoso. Então, né? assim, todos os a gente recebia muita gente, eu fazia questão, sabe? Tinha amigos que falavam que o colchão lá do quarto nunca esfriava, né? Porque sempre chegava mais um. E quando a gente volta, né? Então lá eu não senti, não. De lá também, né? E a gente fez essa grande amizade lá. Então, por exemplo, o Natal era na minha casa, né? O Thanksgiving era na minha casa, porque eu sempre gostava de trazer para dentro da minha casa para os meninos participarem, né? E assim, a casa de brasileiro é uma casa farta, né, Carol? A gente não tem também preguiça de ir para a cozinha, de montar a mesa, né? Quando a gente volta, eu acho que aí sim é o baque maior, porque aí a gente volta cheio de muita expectativa e muito do novo e enfrenta, sim, uma igreja que vai dizer assim, calma, calma, que nós não estamos ainda nesse ritmo, né? Nós vamos ter que conquistar, né? Era muita energia acumulada, né? E como que foi esse processo? Isso vai ficar para biografia. Não, mas foi aprendizado de novo, né? Primeiro de convicções. Havia possibilidade, muitos convites. Não, vem para Goiânia, vamos começar algo aqui, vamos para outro lugar. Eu entendi, eu falei, não, nós nunca saímos da igreja pensando que não voltaríamos para ela. Aí eu entendi que havia uma história ainda a ser desenvolvida. Então, foi um momento de reajuste, reaprendizado, de muitas dores, de muitas angústias na nossa casa, né? De resistências que a gente nunca podia imaginar que podia acontecer. Mas é mais ou menos aquilo, né? Eu lembro de uma figura que é o foguete. O foguete, quando sai, põe fogo ali na traseira dele e vai embora. Depois que ele entra, que ele vence a atmosfera, ele navega sem resistência. Então, a gente estava naquele sem resistência. Quando ele volta, é da mesma forma. No primeiro momento, é sem resistência, não está no vácuo.
Mas quando ele tem que entrar na estratosfera, na atmosfera lá, é o lugar de maior tensão. Então, o foguete precisa ter uma carapaça muito forte para resistir ao fogo da entrada de volta na Terra. E a nossa, que eles chamam de re-entry lá, né? O reentrar, nós tivemos isso também. Então, foi fogo. Foi fogo de resistência, mas que a gente tinha muita convicção também. Então, da mesma forma que a nossa vida foi construída, a gente teve que enfrentar o que enfrentar. E essa é uma história que, graças a Deus, a gente superou, venceu. Hoje a igreja é o que é depois já de uma década de novo, né? Nós somos uma década de muitas vitórias. Vem pandemia, aí vem uma Eu queria que você falasse um pouquinho dessa década em relação ao ensino, que a gente fala de ensino criativo, que é o que você traz essa referência dos Estados Unidos. Hoje a gente está vivendo até, às vezes, um outro momento, mas essa 2014 até agora, que é essa reconfiguração do culto como a figura central. É no culto que a gente vai pôr a nossa maior força, o culto de domingo é a arte, é o melhor ensino. Então, a gente sai dessa você mesmo disse, do evento, do que a gente pode fazer de especial uma vez por ano, e todo domingo é um evento especial. Exatamente. É um esforço, né? Mas é um esforço. Às vezes as pessoas falavam assim, não, mas é coisa estranha. Eu falei, não, na verdade nós estamos pegando tudo isso que Deus já tinha dado para nós. A arte sempre foi parte, evangelismo sempre foi parte, tudo isso. E vamos agora dar energia no lugar que aonde os brasileiros... Qual é o dia da semana que os brasileiros têm como dia de estar cultuando a Deus? Domingo. Não resta dúvidas que mundialmente, e não apenas no Brasil, domingo é o dia que as pessoas e as famílias entendem. Não, é o dia de eu separar para Deus, de ir no culto. Então vamos colocar a nossa energia de entregar um ensino em 3, 4 dimensões, que é visual, auditivo, experimental, tudo isso que a gente quer fazer. E aí a gente começa com aquilo que a gente começou a chamar de cultos criativos, que é o quê? Como reforçar o ensino da palavra usando a música, usando o visual, usando a experiência de tato, usando toda a logística em volta daquilo. E aí a gente começa uma transformação no culto que eu cuidava, depois isso alastrou para o culto da noite, que a gente já tinha 3 cultos, né? Um Maurício cuidava, um Alexandre da manhã e eu no da tarde. Então a gente começou a pôr energia experimental no culto da tarde e aquilo ganhou uma dimensão que estava vendo uma evasão do culto da noite para da tarde. Aí a gente chegou à conclusão, não, então a gente tem que fazer a mesma coisa no culto da noite. E depois havia uma turma que queria o culto mais clássico, né? E que tinha lá na igreja que a gente estava. A gente falou, então a gente vai chamar isso de culto clássico. E a gente não vai mexer nisso por um período. Com o passar do tempo, aquilo ganhou corpo e a gente planta uma igreja com essa turma da manhã que queria essa igreja mais clássica e acabou colocando também pela manhã. Hoje são 6 horários de culto, plantamos Granja Marileusa, 3 horários que estão lá, a gente foi tentando dividir e até hoje a gente vê os resultados daquele momento que Deus trouxe. De novo um processo, né, Gálvaro? Como a gente testemunhou lá atrás, que vocês assumem a coordenação, não foi por força, nem, né? Foi de novo esse processo, vamos entender, vamos construir juntos o processo. E aí a gente tinha muita gente juntos, né? O Alexandre acabou tornando pastor da segunda maior igreja, que esse culto clássico, né, vai para uma região da cidade, um grupo importante e que tinha uma visão, tinha uma vocação e que hoje a gente vê como Deus estava em tudo isso, porque ela se torna, em poucos anos, a segunda maior, só perde para a igreja mãe, né, da onde saiu. No Ministério Sal da Terra, aqui que temos hoje quase 90 igrejas. E plantamos a igreja em São Paulo, desse mesmo formato, plantamos a igreja no Granja Marileusa desse mesmo formato, e agora estamos no esforço de plantar isso em Goiânia, né? Que é um outro momento também nosso. Antes da gente vir para os dias de hoje, eu queria falar um pouquinho do Amor é Mais, Fá. Porque quando vocês retornam também dos Estados Unidos, há também um engajamento surge o Amor é Mais, né? De uma maneira mais
mais pujante. E eu acho que é uma característica muito linda sua, né? Você tem muito essa coisa do ensino com as mulheres, esse trabalho também na igreja, que é muito importante, mas quando a gente fala da Fabiana e você fala do Amor é Mais, seu olhinho brilha, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse engajamento, A igreja esse até... cuidado mesmo com amor mesmo pelas pessoas. Uhum. A igreja, antes da gente ir para o ano sabático, já havia muitos anos que trabalhava, né, nessa área social, projeto Família Integral, que vem lá, né? Ela estava envolvido na época. Tava, Sim. E aí, quando a gente volta, então, do ano sabático, e a gente coloca, então, esse nome, O Amor é Mais, né? Mas esse trabalho já havia sido construído, né, feito, mas agora de uma forma mais estabelecida, né, mais organizada, vamos dizer assim. Né? O Amor é Mais, então, é essa plataforma de ação social, né, Carol, que você fala que brilha meus olhos, brilha mesmo, né? Eu falo que eu visitei uma família a pedido, namorada nova, e depois que eu visitei essa família, por uma demanda específica daquela família, o meu coração se derramou por aquele povo, né? E assim a gente foi construindo ali laços de amizade, laços, né? É muito lindo hoje ver as crianças que na época eram crianças e hoje já são adultos, que casam e que têm a vida transformada pela dignidade do Evangelho. Então, o Amor é Mais trabalha hoje, são mais de 12 projetos, né? A gente tem muitos projetos de nossa autoria, mas também projetos em parceria na cidade, que são projetos muito lindos, que às vezes não têm recursos financeiros, não tem ajuda de mão de obra. Então, o Amor é Mais também entra nos bastidores, até sem aparecer o nome, mas dando, né, essa propulsão, dando esse engajamento de que ordem for, para que a gente possa ajudar. Então, e aí o Amor é Mais ganha força, né? Nesses 10 anos, a gente vai devagarzinho, e a gente ganha força dentro da igreja, em uma equipe, né? E a gente entende que o Amor é Mais, ele só funciona porque ele está linkado à igreja, né? Então, algumas pessoas perguntam, não vai se tornar uma ONG, né? Vocês não pensam de fazer um... Não, porque a gente entende, né? Que tudo aquilo que a gente faz tem ali o evangelho, né? A palavra de Deus, a dignidade que Deus traz. Eu falo muito assim, de forma rasgada lá, né? E de forma muito simples e clara. Eu falo, olha, a cesta básica vai acabar, mas a provisão de Deus na sua vida nunca vai acabar. E esse tem sido assim o meu lema lá com as famílias carentes. Então, não é só esperar a cesta básica, né? Mas o que Jesus pode operar nessa família quando eles entram de vida e vida em abundância. Eu vejo em vocês essa paixão evangelística, né? Que tá lá no início, mesmo hoje, vocês sendo pastores de pastores, vocês ainda carregam essa essência, né? Você, com Amor é Mais, o Gauro, mesmo no ensino, sempre ele fala, não, mas como que a gente vai alcançar mais pessoas? Como que a gente vai fazer um culto que seja relevante também para quem não conhece Jesus? Então, isso é muito bonito, porque essa paixão, né, evangelística de alcançar pessoas continua viva na vida de vocês. Eu creio que tem a ver com o nosso encontro com Jesus, né? Porque isso foi tão revolucionário na nossa vida, isso foi tão maravilhoso, tão redentivo, que não tem jeito de apenas celebrar pra gente. A gente tem que contar isso para todo mundo. Então, todo mundo que se apaixona por Jesus fala assim, deixa eu te contar do meu amor. Quando a gente está apaixonado, é assim. Então, eu vou lá, aposto para Fabiana, faço declaração de amor para ela, porque há amor. E da mesma forma com Cristo. Então, eu tenho que te contar como é que eu consigo, né? Fizemos 32 anos de casado, hoje somos avós. Esses dias eu estava para a Coreia lá, nessa fase agora da aliança, né? E estava lá na Coreia. Aí a gente olhando para aquilo, pensando, agora é avô, né? Nós estamos aqui e de repente eu me peguei numa mesa que era raro isso na minha jornada. Hoje acontece isso no meu conselho, com exceção do Maurinho, que é mais velho que eu, mas eu estava sempre habituado de ser o jovem da roda, né? É o pastor novo que assumiu a igreja, os presbíteros tudo mais velho.
Agora eu estava lá numa roda, conversando com líderes de igreja, pastores de igreja, eu era o mais velho, né? Falei, a vida mudou, com 59 anos. Mas também, eles olhando para mim, eles falaram assim, não acredito, você ainda sai da sua cidade, vai todo dia para outra cidade para plantar igreja. Como é que é isso, né? Pastor de grande igreja. Eu falei, sim. É porque é uma força, né? Parece, a gente olha para vocês e fala, gente, mas que hora que vai ficar cansado? Que hora... E essa paixão pelo evangelho, por falar de Jesus, continua, parece que fica cada vez mais, E tem mais a ver viva. com a conversão. Sim, pelo testemunho. Porque não tem a ver assim, porque é diferente. Não, é uma alegria do que Deus fez na nossa vida. E a gente tem que compartilhar isso. Então, nós entendemos que na evangelização, né? Então o amor é mais, a Fabiana está falando. Então, quando alguém vai visitar uma família, às vezes nem alguém lá da nossa igreja, a Fabiana identifica se tem uma igreja Sal da Terra próxima de lá, é o pastor de lá que vai lá. Nem aparece amor é mais, a gente quer mais é que o reino de Deus seja conhecido, né? E quando a gente está saindo daqui para lá em Goiânia, eu falo para os irmãos, nós não estamos precisando mais de serviço, nós já temos trabalho demais, mas alguém tem que dar exemplo. Então eu espero que as pessoas olhem para a nossa casa e pensem, bom, eram jovens, foram capazes de ir para o Reino Unido levando filho novo. Agora já está... O ano que vem eu sou idoso. Vai chegar no... Eu vou 60. ter carteirinha para colocar lá, para parar naqueles tantos de estacionamento que tem no shopping, no mercado, né? E ao mesmo tempo, eu quero que os jovens olhem para mim e falem assim, bom, então tem lá alguém que vai fazer 59 anos, eu faço esse mês de outubro, seguindo o ritmo. Então, enquanto Deus der energia, saúde, eu não vou me ausentar das minhas responsabilidades, nem eu, nem minha casa. Porque eu vou para Goiânia e a Fabiana vai junto. Então, nós saímos aqui todo domingo juntos para estabelecer a igreja lá em Goiânia. E cansa, como você disse? Cansa. Lógico que cansa. Ninguém vai dizer que não cansa. Mas por que a gente continua fazendo? Porque Deus renova as coisas. Porque é uma alegria fazer o que estamos fazendo. Então não é pesaroso. E é uma convicção do que vocês estão fazendo. É difícil, complicado, sair daqui. Não, é difícil, claro. A gente tem que pôr energia nisso, claro. Mas quando a gente às vezes está voltando, quando ela está acordada, a gente se alegra e fala, não, como foi bom, como é alegre, como a gente se alegra com os irmãos novos que está conhecendo. Agora é uma nova turma da gente ensinar aquilo que a gente está ensinando que está aqui. Então, tomara que o nosso exemplo seja de inspiração para a vida de outros. Sejam os que estão lá, como a gente estava, 20 e poucos anos, que eu me converti nessa idade, seja agora para os avós, que estão achando que agora não, tem que diminuir o ritmo. Não, há muita coisa. Vai acabar quando acabar. E agora a gente vê vocês reproduzindo, né, essa que a gente chama de S-Família. Tem Granja Marileuso, tem São Paulo, agora Goiânia. Eu queria que vocês dessem um testemunho, assim, rápido, assim, às vezes uma frase, como é que vocês resumiriam esses 30 anos e o que vocês veem para o futuro. Pensando aqui, né? Uma frase para resumir os 30 anos, eu diria que bondade e misericórdia tem nos seguido todos os dias da nossa vida. E eu lembro muito Provérbios 15:15, quando fala coração grato, vive todos os seus dias em festa. Então, a gente tem vivido. Às vezes não são todos os dias, mas a maioria deles são dias de festa. E para daqui para frente, Carol, eu penso que na hora que Goiânia tiver plantado, vai ter outra para a gente plantar. E a gente não vai parar, né? Enquanto tudo aquilo que Deus reservou para a nossa casa, né? Enquanto as nossas forças forem renovadas, enquanto o Senhor der esse direcionamento, eu creio que a nossa casa vai dizer sempre, eis-nos aqui. O S-Família é uma nova fase de plantação de igreja que faz parte da nossa história. Você começou a falar lá dos anos 2000, foi a época que a gente mais plantou igrejas no Sal da Terra e muito impulsionado pelo trabalho ali naquilo que era a igreja
É mãe que se torna uma das igrejas dentro do Ministério Sal da Terra. E agora a gente entendeu, bom, a gente tem uma mensagem, a gente tem uma forma, a gente tem um método, e a gente entende que isso pode ser repartido não apenas onde a gente está, mas em outros lugares que culturalmente uma igreja como essa possa estar presente e ser bênção naquela localidade. Então surge a ideia do S-Família. O que é o S-Família? É um conjunto de igrejas que não tem mais uma igreja sede, uma igreja mãe, mas essas igrejas estão organizadas de uma forma meio orbital, né? Onde ela é meio não gosto de falar de célula porque eles estão confundindo com a célula, meio orbital, essa dinâmica de todos ligados a todos, em que não há uma única referência, mas todas elas influenciam todas, no sentido do objetivo, das práticas, dos métodos, e que a gente começa com São Paulo, vem Granja Marileuza e agora Goiânia, e como a Fabiana disse, nós não vamos parar aí, porque a gente crê que ainda a próxima década ainda temos saúde para ir nessa direção. Então, a gente está trabalhando isso, e o objetivo é criar igrejas que sejam fortes o suficiente para juntas poderem implantar novas igrejas, porque eu entendo que o método mais eficaz de cumprir a grande comissão são igrejas locais sendo plantadas e líderes que tenham essa visão. Então, é evangelizar, revelar o amor e ensinar as pessoas a viver esse amor, discipulado. E essas igrejas cumprem esse papel, onde a gente batiza. Então, plantar hospitais, escolas, centros de recuperação, tudo isso faz parte da igreja. Mas o plano sempre é a igreja local, onde vão ser batizados, acolhidos, tratados. E essas expressões do ser igreja vêm a partir de uma igreja local. Não adianta a gente ser especialista em abrir ONG, como a Fabiana disse. A ONG cumpre o papel? Sim. Nós temos um bom testemunho de Sal da Terra? Lindo. Mas se não fosse a igreja Sal da Terra, nenhuma dessas coisas fariam sentido, porque aí não precisa de Jesus. Muitas coisas boas no mundo são feitas por gente que não conhece Jesus. Né? Bons hospitais, boas escolas. Mas se a gente tiver igreja onde a gente vai transcender o natural e vamos poder navegar no sobrenatural e levar essas pessoas ao encontro que as tire do inferno, aí agora fez sentido eterno e não apenas temporal. Então, nós cremos que vamos escolher outras cidades, né, amor? Olhando para frente, então, você olhando para o seu futuro, você ainda enxerga mais igreja, ainda tem muita vitalidade aqui, em nome de Jesus. Alcançadas por Jesus. Você já pensou em desistir? Nunca. Às vezes as pessoas falam assim, naquela crise eu pensei, abrir mão, eu não tenho para onde não. Para onde eu vou sem Jesus? Desistir de Jesus? Para mim desistir do que eu faço, eu tenho que desistir de Jesus. Porque foi ele que mandou. A não ser que a gente possa chegar aqui no outro podcast e falar assim, Galva, agora mudou? Eu falo assim, agora eu entendi, Deus falou, e é uma nova fase, a gente está seguindo outra direção. Porque foi assim com Abraão, sai, mata seu filho, não mata seu filho. Sim. Então, lá naquela história, Abraão, então você estava caduco, você ouviu errado? Não, eu fui na direção que Deus disse e tenho sensibilidade suficiente para dizer que agora Deus mudou. Deus também é esse movimento. Esse movimento, porque às vezes ele aponta para nós, para nos atrair para um lugar, e pelo caminho ele vai descortinando coisas que a gente não sabia no começo. Mas nesse momento, nós estamos, eu e Fabiana, imbuídos em desfrutar muito dos nossos netos, das netas. Esse é um plano nosso e a gente tem se esforçado para fazer isso, mas a gente é avô, gente, não é pai, nem mãe. Então, o dia a dia do pai e da mãe. Então, a gente é o lugar do refresco. E, ao mesmo tempo, a igreja, para nós, é a nossa vida. A gente ama a igreja. Essa história, os desigrejados. Quem é desigrejado é porque nunca amou Jesus e está confuso aí. Foi muito uma ferida. Não, igreja boa é deixada, porque deixaram Jesus. Então, essa história, ficar de picuinha, dessa coisa. Eu sei que eu preciso de Jesus. Minha vida não presta sem Jesus. E eu quero agradar o coração do meu Pai. Se Ele me mandou fazer o que nós estamos fazendo, nós vamos fazer de todo o coração, até o fim. Então, fala assim, mas você também é escritor? Eu só escrevo por causa da igreja. Mas você também gosta de fazer conferência? Só faço por causa da igreja.
Ah, vocês vão fazer podcast? Vocês vão fazer por causa da igreja. Ah, você vai... Enfim, pode ser que haja muitos desdobramentos, você acompanha a nossa vida nisso. Aliás, né, os livros que eu tenho, não os tenho se não fosse a Carol. É verdade. Né? Então, tem muita gente que participou da nossa jornada. Sim. Nós não chegamos onde chegamos sozinhos. Né? Não. Amigos, família. Uhum. E a gente é grato por cada um deles. Amém. Então é isso. Queremos mais amigos para seguir a próxima década, né? É. E não vai faltar, com certeza. Obrigada, gente. História linda. Fica então aí para você que está nos assistindo esse testemunho da fidelidade mesmo de Deus na nossa vida, de um Deus que não falha, de um Deus que faz uma promessa e que cumpre essa promessa. Cabe a nós, como a gente viu aqui, né, se submeter, se entregar a essa palavra de Deus para nós. Então, que esse podcast seja inspirador na sua vida. A gente termina a nossa temporada aqui, mas a gente volta no próximo ano. Acabei de derrubar uma jarra de água aqui no chão, mas a gente volta o ano que vem com mais entrevistas e bate-papos aqui para você. Até lá, tchau.